Ai, vamos aproveitar o silêncio das exatas meia-noite e 40 da noite para poder gravar esse vídeo. Eu vou falar baixo e eu espero que esteja captando bem a minha voz. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de um tempo, né? Tem sempre um tempo entre um vídeo e outro, né? Porque eu estava esperando ter oportunidade de gravar num lugar silencioso e calmo, sem barulho, mas se você prestar bastante atenção, tá rolando pisadinha e forró do lado da minha casa aqui, eu espero que não esteja saindo no vídeo. Então eu vou aproveitar para gravar. Não tá tão silencioso, mas é o que tem para hoje, certo? Continuando a nossa saga, né? A nossa série de O Príncipe. Nós terminamos, se eu não me engano, no capítulo 3, né? Então vamos agora para o capítulo 4, que se chama Por que o reino de Dário, ocupado por Alexandre, acredito que seja o Grande, não se rebelou contra sucessores após sua morte. Eu fico metendo a cara assim na frente para eu poder pegar a minha voz melhor, então eu vou tentar falar desse jeito assim, dessa distância eu acho que tá bom. Bom, nesse capítulo 4, pessoal, basicamente vai explicar por que, após a morte do Alexandre o Grande, o reino de Dário não se rebelou. Aqui ele vai explicar, mas como eu já disse, não vou explicar tecnicamente tudo com os exemplos que o livro dá, porque, como eu falei, eu não quero saber disso e acredito que vocês não. Então eu só vou falar apenas um resumo do que o capítulo quer nos passar, certo? Observadas as dificuldades que precisam ser enfrentadas para preservar um Estado recém-conquistado, alguém poderia ficar estarrecido diante do fato de que, tendo se tornado senhor da Ásia em poucos anos, não apenas havia terminado sua ocupação, Alexandre Magno veio a morrer, e a despeito de parecer razoável que todo aquele Estado devesse rebelar-se, até porque depois que o grande dono do Estado se foi, o normal acontecer é que o Estado se rebele, já que não tem um representante nele, não é? Seus sucessores o conservaram e, para tanto, não encontraram outra dificuldade senão aquela que, por ambição pessoal, nasceu entre eles mesmos. Então, apesar de Alexandre ter morrido, o representante da cidade, os seus sucessores continuaram seu legado, posso dizer assim. A justificativa é a de que os principados de que se conserva a memória têm sido governados de duas formas diversas: ou por um príncipe, sendo todos os demais servos que, como ministros ou graça e concessão sua, ajudam a governar o Estado, ou seja, um príncipe que tem os seus servos e toma conta de tudo, fica tudo entre eles, ou por um príncipe e por barões, os quais, não por graça do Senhor, mas por antiguidade de sangue, têm aquele grau de ministros. Acredito que seja o principado hereditário que nós já havíamos falado. Esses barões têm estados e súditos próprios que os reconhecem por senhores e a eles dedicam natural afeição. Faz sentido, né? O povo acaba ficando cativo daquele representante, daquele príncipe. Os estados que são governados por um príncipe e servos têm aquele com maior autoridade, porque em toda sua província não existe alguém reconhecido como chefe senão ele, e se os súditos obedecem a algum outro, fazem-no em razão de sua posição de ministro e oficial, não lhe dedicando o menor amor. Então, quando o príncipe tem o respeito de todos, eles têm afeição e amor pelo príncipe, pelo que ele representa. Do contrário, se é um príncipe que não é bem quisto pela maioria, se não é bem quisto por muitos, eles os respeitam pela sua posição. É algo mais profissional e não de... Não sei se ficou bem claro. Se um príncipe é bem quisto, ele é mais adorado. Se o príncipe não é bem quisto, ele é mais respeitado, mas simplesmente pelo cargo dele, não por ele como pessoa.
Eu não gosto de ler tudo isso daqui, mas eu tive que ler porque é bem relevante. Os exemplos dessas duas espécies de governo são, nos nossos tempos, o turco e o do rei da França. Aqui ele dá um exemplo de um lugar do tempo dele, né? Toda a monarquia do turco é dirigida por um senhor, os outros são seus servos, dividindo seu reino em sanjacos. Eu não sei o que significa essa palavra, eu sinto muito. Diversos administradores são trocados de acordo com sua própria vontade, mas o rei da França está em meio a uma multidão de amigos senhores que, nessa qualidade, são reconhecidos pelos seus súditos e por eles amados. Então, como eu disse, né, quando o príncipe tem o respeito de todos e todos o adoram, ele tem seus súditos e os súditos também o respeitam e o apoiam, não tentam tramar pelas costas dele. Tem as suas preeminências e não pode o rei privá-los das mesmas sem perigo para si próprio. As dificuldades para ocupar o reino turco decorrem de não poder o atacante ser chamado por príncipes daquele reino, nem esperar com a rebelião dos que rodeiam o soberano. Então, quando um príncipe tem o respeito de todos, quando um invasor vai até o governo desse príncipe, esse invasor não pode ter o apoio do povo, porque o povo ama o rei, ama o príncipe, o povo respeita o príncipe e não terá o apoio, e esse agressor, esse atacante, esse invasor não terá o apoio do povo por conta do seu respeito pelo príncipe. Porque, sendo todos escravos e obrigados, são mais dificilmente corruptíveis. E quando fossem subornados, pouco de útil poder-se-ia esperar. Diga, não toca aqui porque está descarregando no celular. Pouco de útil seria esperar, visto não serem eles capazes de arrastar o povo atrás de si. É que eu falei, quando o invasor invade um lugar, o povo não vai atrás dele porque ama o invasor, porque tem respeito por esse rei. Então o invasor não pode contar com o povo, em outras palavras. Se alguém assaltar o Estado turco, é sempre assim. No meio da noite vai ter sempre uma moto para fazer barulho, não importa onde você esteja. Logo, se alguém assaltar o Estado turco, deve pensar que irá encontrá-lo todo unido, convindo contar mais com suas próprias forças que com a desordens dos outros. O que quer dizer? Quer dizer que, no caso do Estado turco, que o Maquiavel está dando exemplo, se alguém invadir o Estado turco, esse invasor não vai poder contar com o apoio do povo. Então, esse invasor vai ter que contar com as suas próprias forças, certo? O contrário ocorre nos reinos como o da França, porque com facilidade se pode invadi-lo sem contar com o apoio de algum barão do reino. Pois que sempre que se encontram descontentes e os que desejam fazer inovações. Então, do mesmo jeito que alguém atacar o Estado turco é difícil, o contrário acontece na França, segundo esse livro. É mais fácil atacar o reino da França do que o reino turco. Estes, pelas razões referidas, podem abrir o acesso àquele estado e facilitar a vitória. Essa depois, se desejares manter-te, arrasta atrás de si infinitas dificuldades, seja com aqueles que te ajudaram, seja com os que oprimiste. Não é bastante extinguir a estirpe do príncipe, como eu já havia falado, para você se manter no poder, você tem que invadir o lugar, tirar o príncipe e acabar com a raça dele. Você acaba com os rastros do antigo príncipe para você virar o novo príncipe. Não é o bastante extinguir a estirpe do príncipe, pois permanecem aqueles senhores que se tornam chefes das novas revoluções, e não podendo nem contentá-los, nem exterminá-los, perde aquele estado tão logo surja a oportunidade. Então, é mais fácil perder o estado que você conquistou nesse caso.
Que bom, o capítulo 4 é basicamente um exemplo de um estado fácil de ser conquistado com um estado difícil de ser conquistado. Que bom que já estamos na última parte. Considerada, pois, todas essas coisas, ninguém se maravilhará da facilidade que Alexandre encontrou para conservar o estado da Ásia e das dificuldades que foram arrostadas pelos outros para manterem o conquistado, como Pirro e muitos outros. Isso não resultou da muita ou pouca virtude do vencedor, mas sim da diversidade de forma do objeto da conquista. Como que eu posso explicar isso? O fato do reino do Alexandre ter continuado sendo próspero, o governo continuar sendo próspero após a morte dele, não se dá ao fato da virtude, não se dá ao fato só a virtude do Alexandre, mas pelo fato do povo estar com o Alexandre após a sua morte. O povo respeitar ele de tal forma que não se rebela quando ele não está mais entre a gente, né? Não está mais entre eles, posso dizer. Fim do capítulo 4, vou tomar um gole de água. Preciso fazer a barba. Capítulo 5. De que modo governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, viviam com suas próprias leis. É aquela pergunta: como você vai governar um lugar que já tem as próprias leis? Aqui eu acredito que ele vai nos explicar. E olha só que legal, capítulo 5, uma página só, do jeito que eu gosto, rápido e prático. Como foi dito, quando aqueles estados que se conquistam e estão acostumados a viver com suas próprias leis e em liberdade, existem 3 modos de conservá-los. Esse capítulo aqui é interessante, embora seja só uma página, é interessante que eu talvez me alongue um pouco nele. Quais são os 3 modos de conservar esse tipo de estado, que é acostumado a viver em liberdade com suas próprias leis? O primeiro, arruiná-los. O segundo, ir habitá-los pessoalmente. A gente já falou isso anteriormente, né? O terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando em seu interior um governo de poucos que se conservam amigos. Então, quando você vai invadir e conquistar um lugar com leis e o povo em liberdade, ou você destrói, ou você vai habitá-los pessoalmente, falando como príncipe, ou você deixa-os viver com suas leis de forma normal, arrecadando um tributo, né, aquele impostinho de praxe, e criando em seu interior um governo de poucos que se conservam amigos. Porque é aquela velha história, né? É melhor você ter poucos amigos confiáveis do que vários amigos que você não pode contar. Vamos lembrar dos espartanos e os romanos. Os espartanos tomaram Atenas e Tebas, nelas criando um governo de poucos, todavia perderam. Então, por mais que os espartanos tomaram Atenas e criaram um governo pequeno, eles acabaram perdendo esse estado. Os romanos, para conservarem Capua, Cartago e Numância, destruíram-nas e não as perderam. Olha só que interessante. Os espartanos tomaram Atenas, criaram um governo de poucos, que é o recomendado a se fazer, e perderam. Os romanos, em vez disso, para conservarem Capua, eles destruíram o território, destruíram o lugar e não os perderam. Esse capítulo é bem vil, é bem maligno, é bem malicioso, vocês vão entender. Quiseram conservar a Grécia quase como o fizeram os espartanos, tornando-a livre e deixando-lhe com suas próprias leis, e não o conseguiram. Então, os romanos tentaram fazer o que os espartanos fizeram com a Grécia. Eles tentaram conquistar o lugar e deixar o povo viver livre, leve e solto do jeito que eles encontraram o povo.
mas não deu certo. Em razão disso, para conservá-la, foram obrigados a destruir muitas cidades daquela província, porque é mais fácil e mais rápido você chegar no lugar e destruir tudo do que você chegar num lugar e deixar ele do jeito que está e contar com o povo contar com a boa vontade do povo não se rebelar. Entre essas duas coisas é mais fácil você destruir o lugar, de acordo com Maquiavel. E ele dá exemplos, né? No caso, o exemplo dos romanos e dos espartanos. É que, em verdade, não existe modo seguro para conservar tais conquistas, senão a destruição. Como eu falei, dá mais trabalho você manter um povo, contar com a boa vontade do povo, do que simplesmente destruir aquele povo. Segundo o livro, tá, gente? Não são minhas palavras, são as palavras do Maquiavel. Tem que explicar porque é foda. E quem se torne senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a destrua, ou seja, se você dominar um lugar e não destruir, espere ser destruído por ela. Olha que interessante, se você conquistar o lugar e você não destruir, você vai ser destruído. Porque a mesma sempre encontra, para apoio de sua rebelião, o nome da liberdade. O nome da liberdade. Então, se você chega num lugar, conquista, mas não destrói, o povo acaba usando do argumento da liberdade para destruir o conquistador, o príncipe daquele lugar. E o de suas antigas instituições jamais esquecidas, seja pelo decurso do tempo, seja por benefícios recebidos. Então, se o povo tinha um benefício com um antigo príncipe, a partir do momento que entra um novo príncipe, o povo se rebela, simplesmente porque o antigo príncipe dava apoio e benefícios para esse povo. E meu celular está começando a descarregar, que coisa horrível, 5%, será que ele aguenta? Eu vou dar uma pausinha e colocar ele para carregar só para garantir. Voltei, coloquei meu celular para carregar, só para garantir que ele não desligue no meio da gravação, porque eu não quero começar de novo esse vídeo. Imagina, eu não gravo vídeo nenhum e tenho que gravar de novo porque eu perdi a gravação. Coisa horrível. Bom, como eu ia dizendo, porém, quando as cidades ou as províncias estão acostumadas a viver sobre um príncipe, essa parte aqui eu vou falar agora é muito interessante, eu quero que vocês prestem atenção. Porém, quando as cidades ou as províncias estão acostumadas a viver sob um príncipe, extinta a dinastia, ou seja, o príncipe tendo caído fora do seu cargo e deixado o povo por si só, sendo de um lado afeitas a obedecer e de outro não tendo o antigo príncipe, dificilmente chegam a acordo para a escolha de um novo príncipe. Não sabem, enfim, viver em liberdade. Dessa forma, são mais lerdas para tomar das armas e com mais facilidade pode um príncipe vencê-las e delas apoderar-se. Eu não queria ter que fazer um paralelo com o nosso país, com o nosso Brasilzão de meu Deus, mas prestem atenção nisso, prestem atenção. Quando as cidades ou as províncias estão acostumadas a viver sobre um príncipe, ou seja, quando um povo está acostumado a viver debaixo de um político, debaixo da asa de um político, sendo tão dependente de um político, quando não tem mais esse político, e eu vou fazer esse paralelo com o Brasil porque não tem como evitar, sendo de um lado afeitas a obedecer, ou seja, sendo o povo tão acostumado a obedecer o que o político diz, e não tendo o príncipe antigo, ou seja, o político antigo, presidente que seja, dificilmente chegam a um acordo para a escolha de um outro príncipe. Então, vou traduzir de uma forma brasileira. Quando um antigo presidente está no poder e o povo está acostumado com esse político, e esse político sai do poder, o povo
tem dificuldade de assimilar esse fato e tem dificuldade de seguir em frente, sabe? Tem dificuldade de escolher outro para colocar no lugar, porque se acostumou com esse príncipe antigo, sabe? Dificilmente chegam a um acordo para escolher um novo príncipe. Não sabem, enfim, viver em liberdade. O povo não sabe viver em liberdade. O povo precisa de alguém para ditar o que ele tem que fazer. O povo não tem iniciativa. É um cabresto, basicamente, uma viseira de cavalo. O povo vai fazer o que mandarem ele fazer, porque ele por si só não sabe pensar. E eu estou falando sim do brasileiro. Eu estou falando do brasileiro. Dessa forma, são mais lerdas para tomar das armas, né? São mais lerdas. É lerdas, tá, pessoa? Tá escrito isso daqui, ó. Tá escrito, ó, para vencê-las. São mais lerdas, lê isso daqui, ó, lerdas. Ele mesmo fala, a pessoa, o povo lerdo que não vai tomar das armas com maior facilidade. O príncipe pode vencê-las. O príncipe pode vencer o povo. E desse povo se apoderar. Resumindo, um povo burro que eu acredito que todos nós tenhamos esse pensamento de que o brasileiro é burro, e é mesmo, eu sinto muito, nós somos burros, gente, tem que aceitar, vamos aceitar isso. Nós sendo a gente como ser burro, nós somos muito mais fáceis de sermos manipulados, seja pela mídia, seja pelos políticos, seja por quem for, porque nós, como seres burros, nós idolatramos políticos. Resumidamente é isso, nós idolatramos políticos. É o contrário, para uma nação prosperar, o povo tem que ser crítico com relação aos nossos representantes. No Brasil não é assim, nós não somos críticos, nós somos fãs. Nós idolatramos políticos, cara. Tem noção da loucura que é isso? A gente idolatra uma pessoa que está com poder nas mãos. E essa pessoa pode acabar com a gente do jeito que essa pessoa quiser. Pode fazer o que quiser da gente. Porque nós iremos aceitar. Vocês têm noção? Eu tive que fazer esse parêntese porque eu lendo isso não tinha como não me lembrar do país que eu vivo, do país que você vive, da latrina que é esse país. Nas repúblicas há mais vida, mais ódios, mais desejo de vingança. Não deixam nem podem deixar esmaecer a lembrança da antiga liberdade. Ou seja, nas repúblicas, quando a pessoa é acostumada a ser livre, essa pessoa não pode perder esse sentimento de liberdade, porque essa pessoa vai se manifestar, essa pessoa vai se revoltar, entendeu? Resumindo, assim o caminho mais seguro é destruí-las ou habitá-las. Voltei, parece que meu celular descarregou, eu tive que colocar na tomada de novo. E assim, cara, com cortes, sem edição, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, certo? Bom, eu terminei quando cortou, tinha terminado o capítulo 4, certo? Então vamos logo pro capítulo... Não, peraí, é o capítulo 5, na verdade, que eu tinha terminado. Agora vamos pro capítulo 6, que acho que vai ser... moto, como sempre. Vamos pro capítulo 5 para terminar logo esse vídeo, porque o outro vídeo ficou com meia hora, eu espero ficar com meia hora esse também, acho que é um bom tempo. Então, continuando, no capítulo 6, que também vai ser rápido, dos principados novos que se conquistam com armas próprias e com virtude. Essa parte vai ser interessante, porque virtude é muito erroneamente descrito por muitos. Eu vou tentar descrever o que é virtude da forma que eu entendi e da forma que eu acredito que deva ser a forma mais exata no contexto do livro e no contexto do que o Maquiavel quis
nos explicar. Na exposição que irei fazer a respeito dos principados completamente... Esse que eu não vou ler porque não faz diferença. Deve um homem prudente seguir sempre pelas sendas percorridas pelos que se tornaram grandes e imitar aqueles que foram excelentes. Isto para que, não sendo possível chegar à virtude destes, pelo menos daí venha a auferir algum proveito. Então ele está dizendo para você seguir os passos de quem deu certo, e se não der certo, você pelo menos tira proveito do que deu certo. Porque se você vai seguir alguém que se deu bem, você provavelmente também vai se dar bem. E se não se dá bem, vai faltar pouco. Então você pode dar uma corrigida, né? Encontra-se menor ou maior dificuldade para mantê-lo segundo seja mais ou menos virtuoso quem o conquiste. Ele está falando do príncipe com relação à conquista do Estado. Quanto maior a virtude do príncipe, com mais segurança ele vai conquistar aquele Estado, mais certo é dele conquistar. Não obstante, tem-se observado aquele que menos se apoiou na sorte reteve o poder mais seguramente, ou seja, aquele príncipe que conseguiu conquistar um território se baseando menos na sorte e mais nas suas virtudes, foi o príncipe que mais prosperou na sua conquista. Até porque não dá pra contar com a sorte, né, gente? Nada na vida. A sorte é uma variante só. Nós temos que aprender a lidar com o azar. Porque o azar é mais certo do que a sorte. Gera ainda facilidade o fato de, por não possuir outros estados, ou seja, o príncipe vai conquistar um estado e vai ter apenas aquele estado, ser o príncipe obrigado a vir habitá-lo pessoalmente. De novo, para você ter mais certeza que você vai conquistar o estado com mais segurança, você vai habitar esse estado que você conquistou. Ai, eu tô olhando pra cá porque eu troquei o lado do celular e a câmera ficava pra cá, mas agora é pra cá, então eu tenho que aprender a olhar pra cá, pra esse lado. Para reportar-me àqueles que pela sua própria virtude e não pela sorte se tornaram príncipes, digo que os maiores são Moisés, que todo mundo conhece, Ciro, acredito que nem todo mundo conhece, Rômulo, Teseu e outros tais. Eu vou admitir que eu só conheço Moisés e Teseu. Se eu não me engano, Teseu é aquele que matou a Medusa, se eu não estou enganado. Se bem que de Moisés não se deve cogitar por ter sido ele mero executor daquilo que lhe era ordenado por Deus. Contudo, deve ser admirado somente por aquela graça que o tornava digno de conversar com o Senhor. Então, embora Moisés tenha sido o cara, deve ser admirado somente por aquela graça que o tornava digno de conversar com o Senhor. Que é graça maior que essa? Examinando as ações e a vida dos mesmos, não se vê que eles tivessem algo de sorte senão a ocasião. Então eles não tiveram sorte, eles só tiveram a ocasião. E como eles prosperaram com essa ocasião, com essa oportunidade, com a virtude. Você soma a virtude com a ocasião, cara, você vai ser bem sucedido. A virtude é a sua qualidade de... Eu tenho que explicar o que é virtude, né, pessoal? De forma bem resumida, existem dois termos nesse livro que o Maquiavel usa bastante, mas ele não explica esses termos de forma bem clara. Claramente, assim, de forma bem simplificada, fortuna quer dizer sorte. Fortuna se diz ao que você não pode controlar, é a boa sorte ou a má sorte, certo? E não dá pra contar com a sorte, né, gente? Como eu falei. Caramba, tô com um trinco na tela aqui. Não dá pra contar com a sorte, gente. Você tem que contar com o azar. E contando com o azar, você vai usar da virtude para manipular o... Cara, como que eu posso dizer?
Se a fortuna não estiver do seu lado, você vai ter que usar a sua virtude para conseguir o que você quer e fazer com que as coisas deem certo. De forma resumindo, a virtude é a habilidade de você. A habilidade que você tem que ter quando você não tem fortuna do seu lado, certo? Agora é claro, se você tem a fortuna, que é a sorte, e a virtude, que é a habilidade, aí, pô, aí é mel na chupeta, né, gente? Bom, onde eu parei, examinando a vida. É isso mesmo, examinando as ações e a vida dos mesmos, não se vê que eles tivessem algo de sorte senão a ocasião, que lhes forneceu meios para poder adaptar as coisas da forma que melhor lhes aprouve. Então ele pegou a oportunidade, né, no caso Moisés, Teseu e todos, pegaram a oportunidade e fizeram valer a pena, porque eles eram virtuosos. E sem aquela oportunidade, o seu valor pessoal teria se apagado, e sem essa virtude, a ocasião teria surgido em vão. Então não adianta a ocasião chegar, a fortuna chegar, a sorte estar do seu lado, se você não tiver virtude para se aproveitar disso. Vai ser uma chance jogada fora, desperdiçada. Os que, por suas virtudes semelhantes às que aqueles tiveram, tornaram-se príncipe, conquistam o principado com dificuldade, mas com facilidade os conservam. Então, aqueles príncipes que conquistaram o território por sua virtude, é difícil, eles conquistam de forma bem difícil, mas para manter é fácil. Difícil é conquistar, o fácil é manter. Deve-se considerar não haver coisa mais difícil para cuidar, nem mais duvidosa conseguir, nem mais perigosa de manejar, que tornar-se chefe e introduzir novas ordens. É o que eu falei antes. Quando o antigo príncipe estava dando as ordens, o povo obedecia. Se o príncipe é retirado do seu cargo e entra um novo príncipe no lugar, e ele vai dar as ordens, o povo tende a recusar, sabe? Isso porque o introdutor tem por inimigos todos aqueles que obtinham vantagens com as velhas instituições. Então, o novo príncipe vai ter como inimigos aqueles que se beneficiavam do governo do antigo príncipe. Encontra fracos defensores naqueles que das novas ordens se beneficiam. Então ele tem que temer os antigos. Então o novo príncipe tem que temer os antigos, o antigo povo que estava satisfeito com o príncipe antigo, e vai ter os novos aliados, serão fracos, que são os aliados, que são poucos, né? São poucos aliados que vão ficar do lado dele, então não dá para contar com eles. Essa fraqueza nasce parte por medo dos adversários que ainda têm as leis para atender aos seus interesses, parte pela incredulidade dos homens. Estes, em verdade, não creem nas inovações, senão as veem resultado de uma firme experiência. Então, o povo o povo quer ver ideias que já deram certo na prática. E deram certo na prática com o antigo príncipe. Quando entra um príncipe novo e expõe novas ideias, o povo fica receoso, porque nunca viu essas ideias em prática dando certo. Faz sentido até. Torna-se necessário, pois, querendo bem expor essa parte, examinar se esses inovadores se baseiam sobre forças suas próprias ou se dependem de outros. Isso é, se para levar avante sua obra é preciso que roguem, ou se em realidade podem forçar. Então eles têm que ver se o novo príncipe consegue o apoio e o respeito do povo para governar, ou se ele tem que governar por meio da força coercitiva e agressiva, se é que eu posso dizer assim. No primeiro caso, sempre acabam mal e não realizam coisa alguma, quando eles têm que pedir, implorar, rogar para os novos governados. Mas
Tem alguém cantando parabéns aqui na minha... Tem um vizinho cantando parabéns barulhando aqui, normal. Mas quando dependem de si mesmos e podem forçar, então é que raras vezes perigam, ou seja, se eles têm capacidade de forçar o seu poder, então é mais certo que vai dar certo. É mais certo que vai dar certo. É muito bom, André. Daí resultam porque todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Cara, é o poder bélico. Quem tem armas consegue. Quem tem armas consegue dar um jeito de dar certo. Seja por meio literal, pelo meio da lábia ou pelo meio da força mesmo. Porque além do fato de apontar as naturezas dos povos é vária, sendo fácil persuadi-los de uma coisa, mais difícil firmá-los nessa persuasão. Convém assim estar preparado para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los crer pela força. Então você vai tocando lá o povo, lá com promessas, com palavras, e quando o povo se cansar das suas palavras, você toca pela força mesmo, de forma coercitiva e agressiva, e imperativa. E eu não escrevi mais nada, então eu acredito que tenha sido isso. Resumindo, acho que o capítulo é esse. E é isso, pessoal. Acho que já deu mais de meia hora, né? Porque eu tive que parar a primeira vez que meu celular travou. Tinha dado 20 e pouco, agora tá dando 13, meia hora de vídeo, acho que tá bom. Ai, pessoal, então é isso. Demora pra fazer vídeo, porque demora pra ter oportunidade. É o que eu falei, eu tenho que ter a fortuna do meu lado aqui, eu tenho que ter a virtude de fazer o vídeo. Tudo bem que eu não tenho nenhuma coisa nem outra, né? Mas a gente tenta, né? Com que a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão aí vendo, perdendo tempo de vocês, me vendo, né? Tanta coisa melhor para vocês assistirem, vocês estão me assistindo. Muito obrigado. E até a próxima vez que eu tiver a sorte de poder gravar e a coragem de poder gravar também. Porque esse livro aqui, olha, isso foi o que eu fiz, isso aqui é o que falta, olha só. Caramba, eu juro que eu tô tentando, gente, fazer um vídeo por semana, eu juro que eu tô tentando, mas se não é o ambiente barulhento, fatores externos, é a minha própria preguiça e força de vontade mesmo. Eu sei que eu tenho que melhorar isso. Preciso melhorar. Eu quero fazer esse canal alguma coisa minimamente relevante, sabe? Bom, mas é isso. Acho que eu já tô me alongando demais, né, nesse desabafo. Obrigado a todos de novo e até a próxima. Bom, eu não tenho introdução, então não tem encerramento. E é isso. Valeu.